Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da Cagesse. E eu tô aqui para ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo Cagesse App tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na Cagesse. Olá, estamos aqui no mais uma edição do nosso Fox Colóquio, e aqui é um aquecimento, um esquenta para o mês de setembro que está chegando, que é o mês quente da campanha eleitoral em todas as cidades do Brasil. São mais de 5.700 cidades, né? Mas o nosso tema principal de abordagem aqui são as cidades do Ceará, o jogo político aqui do Ceará, como é que fica, e principalmente Fortaleza, né? A joia da coroa. Algumas cidades vizinhas e algumas cidades não vizinhas, mais importantes também, as vizinhas Maracanaú, Caucaia, outras, Eusébio, Aquiraz, importantes, né? E há algumas cidades como Sobral, Juazeiro do Norte também, que tem uma eleição muito importante e definidora dos rumos da política do Ceará. A gente sabe que a eleição para prefeito de Fortaleza é um antiturno, né? É o primeiro turno, digamos assim, de uma campanha presidencial também, mas para governador do estado que se dá daqui a 2 anos. Então, quem se dá muito bem nessa campanha eleitoral, nessa disputa pelas prefeituras, também acaba criando aí uma base bem forte para a campanha estadual, né? Que já é uma eleição nacional também, né? Bom, nossa conversa do Fox Colóquio de hoje, Fox Colóquio dentro do Fox Poder, novamente com o professor Emanuel de Freitas. Obrigado, professor, mais uma vez aqui pela sua presença. E hoje coincide o programa com o dia do início do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. A grande questão, esse horário gratuito de rádio e televisão tem peso decisivo no processo eleitoral de uma cidade como Fortaleza e outras cidades que têm rádio também. Boa parte das cidades tem emissoras de rádio, né, que também tem programa de rádio, não tem de TV, né? Algumas têm de TV, eu acho que é o caso de Juazeiro do Norte, eu acho que é o caso de Sobral. Enfim, professor Manuel, de cara, essa pergunta aqui: novos tempos, tempos dominados pelas novas tecnologias, tempos dominados pelas redes sociais, né? E, ao contrário de há apenas 10 anos, o horário de rádio e televisão, o horário gratuito, era absolutamente decisivo no processo eleitoral. A sua análise, professor, qual é o peso da rádio e televisão nesta campanha agora, principalmente aqui no caso de Fortaleza? Olha, Fábio, é interessante porque, se a gente lembrar, as coligações para as disputas majoritárias, elas eram pensadas em torno, dentre outras coisas, do quanto que o candidato teria de tempo de TV e rádio a partir do que os partidos da coligação poderiam dar, né? Em 2018, a gente tinha o Alckmin com o maior tempo de TV para presidente. No entanto, o resultado do primeiro turno foi muito mais do que um prejuízo para ele, ao passo que o Bolsonaro, que tinha frações de segundo, acabou indo para o segundo turno. Então, de fato, na história da política, da democracia brasileira recente, por muito tempo, a TV e o rádio jogaram um peso pesado, seja no horário gratuito, seja nos debates, né? Com a reformulação, a reestruturação da sociedade a partir da dinâmica das redes digitais, esses candidatos têm uma popularidade que é anterior à do horário eleitoral. Basta a gente citar aqui matéria, que eu até cito no artigo que saiu hoje no Fox sobre o André. Aliás, eu recomendo, gente, o Fox Poder, foxpoder.com.br. Coloquei no ar hoje um artigo bastante elucidativo do professor Emanuel de Freitas, onde ele analisa, basicamente focando no caso de André Fernandes. Isso. André Fernandes, professor, o senhor citou 2018, ele apareceu para a política do Ceará em 2018. Antes, era um absoluto desconhecido do mainstream político, sim. Né? Mas, no entanto, estava lá no YouTube. Digital, já era youtuber, né? Basicamente no YouTube ele atuava. Exatamente. Tinha mais de 400 mil seguidores, né? E não exatamente falando sobre política, não é? Sim, sim. Então, você tem, com o aparecimento das redes sociais, você tem uma outra dimensão.
o sujeito tem uma popularidade que é anterior à do horário gratuito e que, por vezes, pode até suplantar a importância do horário gratuito. Que, veja, embora seja um importante instrumento da democracia, eu creio que precisa ser reformulado. Se a gente pensar o nosso caso, Fortaleza, porque a lei eleitoral ela diz que a cidade onde está a emissora, né, precisa ter a transmissão, mas, no caso, se a gente pensar Fortaleza, em que as emissoras estão na cidade, na capital, mas o raio de atuação delas se expande para as cidades da região metropolitana. Sim. E também de algumas cidades do interior. Então, por exemplo, lá em Maracanã, que não tem horário gratuito, os cidadãos de Maracanã são obrigados a assistirem a propaganda dos candidatos a prefeito de Fortaleza e também a vereador. Aquilo que importa ao cidadão de Maracanã não é contemplado por essa faceta da lei eleitoral, né? Então, lá não tem horário gratuito de propaganda e os cidadãos acabam não conhecendo quem são os candidatos a vereador lá. Se a gente for a Pacajus, talvez tenha uma televisão local, mas aí a grande hegemonia dos canais que são sediados em Fortaleza acaba transmitindo a propaganda de que não diz respeito a eles. Então, acho que já jogou um peso pesado, foi importante. Você falou em reformulado, mas seria essa reformulação em que sentido? Primeiro, se continuasse no modelo, né, um modelo que atingisse as cidades importantes, não apenas a capital. Segundo, eu acho que é uma discussão mais profunda, que não sei se os legisladores irão fazer, ou se interessa a eles fazer, é também discutir aquilo que é o fundo eleitoral e se, de fato, ainda tem sentido continuar com esse horário gratuito de propaganda, que não é gratuito, né? Isso é custeado pelo contribuinte. Mas, enfim, se esse formato ainda é viável, assim, se tem ainda a importância de manter-se, em especial pensando nas cidades que ficam circunvizinhas à sede dos conglomerados de comunicação que fazem a transmissão. Dois pontos, né? Quando o professor diz que não é o horário eleitoral gratuito, não é gratuito, é porque ele é pago pelo contribuinte, né? As empresas de comunicação, as empresas de TV e de rádio recebem descontos no imposto de renda. Quer dizer, é basicamente um pagamento na veia. À medida que ela recebe o desconto, a lei, as regras estabelecem para se chegar a um determinado valor daquele tempo que é usado no rádio e televisão, e os meios de comunicação são pagos, né? Pagos pelo governo através de desconto no imposto de renda. E o outro ponto, professor, que o senhor estava dizendo que... A extensão para as cidades vizinhas. Né? Sim, realmente é um problema. As cidades mais distantes, simplesmente é cortado, fica transmitindo da capital, né? E tem aquele problema das parabólicas também, onde se pega a propaganda eleitoral de São Paulo, né? Exatamente. Por exemplo, quem assiste a Globo, né? Outro problema, então. Então, tem uma série de questões aí. Eu me lembro que, às vezes, na Serra, eu ouvia propaganda eleitoral de São Paulo. Para o jornalista aqui, acabava sendo uma curiosidade política interessante. Sim. Mas quem está no cotidiano das cidades, de maneira alguma. Quem estava na TV aberta, né, pegando direto, por exemplo, a TV Verdes Mares lá no interior, ficava ali um buraco. Parecia uma informação que era horário gratuito, então as pessoas acabavam desligando a TV, no fim das contas. Se você pensar assim, lá no Crajubá, né? Crato, Barbalha e as cidades ali circunvizinhas acabam tendo acesso ao horário gratuito de Juazeiro. De Juazeiro, por conta que a Verdes Mares está lá. Porque tem uma emissora lá em Juazeiro do Norte, né? Caso Sobral tem uma emissora também, se eu não me engano, não é isso? Sim. Enfim, são casos poucos no interior, mas bastante relevantes, né? E aí, Fábio, isso é tão problemático porque, vamos pensar, um candidato a vereador em Fortaleza, dada a transmissão, né, para outras cidades, ele acaba tendo, mesmo sem querer, uma visibilidade, né, e amealhando um capital político que outros vereadores, por exemplo, candidato a vereador, por exemplo, sei lá, de Maracanaú, não tem porque não tem essa exposição à TV. O próprio candidato a prefeito de Fortaleza, ele acaba tendo, por conta do horário gratuito, uma exibição para outras cidades além da nossa. O que os beneficia bastante, Exato. Por exemplo, quando estes candidatos vão disputar cargos de deputado estadual, de deputado federal e de senador, que acabam aparecendo numa campanha para prefeito e depois vai para os... Enfim, fica conhecido, acaba sendo um palanque interessante para esses personagens, não é? Exato. Não deixa de ser uma distorção. E tudo de modo gratuito. De modo gratuito para ele, né? Isso. É um privilégio, Exato. digamos assim. Mas a pergunta central, é definidor ainda... Acho que é definidor com outros elementos. Com outros elementos. Vamos lá. Porque qual é a diferença? Esses personagens estão aí, nas redes sociais,
Fox publicou essa semana, por exemplo, qual é o gasto até semanal, em média, na primeira semana entre 17 e 23 de agosto. O Fox deu a informação de que o prefeito Sarto tinha gasto cerca de R$260 mil já em rede social. Para a rede social é muito grande o valor. Sim. E o efeito também muito significativo. Eles dão lá a quantidade de pessoas atingidas com investimento desse montante, atingidas por dia, né? Diga-se de passagem. É um valor muito significativo para a rede social, acaba todo mundo vendo. Mas o rádio e a televisão é aquele que entra na casa do cidadão, na hora do almoço, na hora do jantar. No carro, né? Dentro do carro, ou ele está dentro de um carro de aluguel, dentro de um Uber, de um 99, de um táxi, ou está no seu próprio carro, né? Eu não sei como é que os ônibus tratam isso, né? Os ônibus ficam com o radinho ligado, por exemplo? Não sei. Enfim, é uma boa pergunta. Depois vou averiguar, né? Que pega ali o ônibus no horário gratuito, que está cheio. No horário gratuito, não. No horário de pico dos ônibus, né? O que entra uma propaganda eleitoral. E tem as inserções. As inserções são muito poderosas. Elas, na medida em que o cidadão, por exemplo, está na Globo assistindo um jogo de futebol importante, ele vai ser bombardeado no intervalo desse jogo por uma propaganda eleitoral. E, evidentemente, que a propaganda eleitoral será de quem tem muito direito à propaganda eleitoral. Os especialistas em publicidade e em comunicação sabem que o maior efeito da propaganda eleitoral gratuita são essas pequenas inserções de 30 segundos que entram de surpresa no decorrer da programação. E a minha pergunta é essa. O senhor já disse, professor, que o impacto se dá não da maneira que se dava no passado, mas que se dá de outra maneira, talvez fortalecendo os nomes mais conhecidos. Enfim, eu queria a sua leitura e esclarecendo que o candidato Evandro Leitão, em função de uma aliança muito ampla, com muitos partidos, 10 partidos em torno disso, tem metade do tempo de TV todos os dias. Então, cada propaganda, cada programa eleitoral de 10 minutos, ele tem mais da metade. Isso. E tem também a metade dessas inserções, que a gente chama anúncios, desses comerciais de 30 segundos, ele terá direito a centenas até o dia da eleição, até a sexta-feira, véspera da eleição. Sua análise. Como você mesmo estava chamando a atenção das inserções nas redes sociais, você mexe aqui no Instagram e chega vários, né? Dá mostra de que a classe política percebeu da importância da manutenção do horário na TV e no rádio, mas que a grande aposta tem sido, pelo menos desde 2016, no mundo digital, né? E é interessante porque, se a gente observar a performance dos candidatos, e penso eu que no caso de Fortaleza, em especial até o momento, o prefeito Sarto, tem sido numa performatividade que não é mais a da TV. Aquela em que o candidato entra num grande estúdio, num grande cenário, às vezes encena ali um ethos de um jornalista que está apresentando a realidade a ser compreendida pelo eleitor. E isso vai perdendo força em relação a um personagem mesmo de rua, né? A um personagem mesmo das redes sociais, com uma linguagem diferente, uma linguagem meio humorística, zoeira, se a gente pode dizer assim, e não mais aquela do grande conhecedor da realidade da cidade ou do local que está apresentando ao eleitor. Não, agora parece ser a desse sujeito que está nas ruas, né? Está fazendo o que a população faz, está curtindo o que a população curte, porque a gramática passa a se deslocando de uma gramática televisiva, que foi importante durante muito tempo, né? Basta a gente pensar o quanto foi importante nas eleições presidenciais, desde 89, mas passa agora a ser uma outra gramática, que vai, pouco a pouco, inclusive, a TV passa a reproduzir imagens das redes sociais. Então, não é mais a linguagem da TV que vai para as redes, é pelo contrário. Então, a gente vai ver aí inserções em que a tela vai simular comunicações digitais, curtida, compartilhamento, link, likes, etc. Tudo isso vai dando mostra de que ela é central desde que ela vá acompanhando aquilo que está se processando em outra esfera, que é a digital. E só para pensar que veja que os institutos de pesquisa estão medindo a popularidade dos candidatos no ambiente digital. Sim. Que eu coloco, inclusive, lá no artigo, né? Assim, o André é o candidato das capitais que tem a maior popularidade. Onde? Não na TV, que não tem como medir, mas nas redes, no ambiente digital. Né? Talvez menos que o Marçal apenas, né? Ele estava em primeiro lugar.
o André, nessa matéria. Né? Tanto que, professor, curiosamente, o André não investiu um tostão formal em impulsionamento em suas redes sociais. Enquanto o prefeito investiu mais de R$250 mil na primeira semana de 17 e 23 de junho. Esse valor provavelmente já dobrou. A gente está indo atrás dessa informação para publicar no Focus. Mas o André, naquele momento, não tinha gasto um tostão de impulsionamento, porque talvez não precise, não é? E se a gente observar, Fábio, nos 3 debates que já foram realizados nesse tempo, né, o da Bandeirantes, o do Jornal O Povo e do Ponto Poder, da Verdes Mares, você consegue perceber claramente performance dos candidatos, que não são performances para a TV, são performances para criar ali vídeos curtos de 30 segundos, né, para viralizar exatamente no ambiente virtual. Então, de tal modo essa gramática vai se impondo que ela vai sendo levada por eles. Professor, o que me preocupa muito, eu chamo isso de infantilização da política. Porque acaba sendo... Não tem seriedade em rede social, aquelas coisas de efeito para rir, entretenimento ou coisa parecida, né? Tudo é efêmero, né? É efêmero, muito rápido, uma frase de efeito, chupa aqui para ver se sai leite. Isso. Numa disputa numa cidade como Fortaleza, uma cidade com mais de 1 milhão, com 2,5 milhões de habitantes, a 4ª cidade mais populosa do Brasil, cheia de problemas, repleta de problemas. E a gente vê esse tipo de comportamento. O prefeito vai com o óculos que ele usa nas redes sociais. Eu não acho sério. Sim. Eu, particularmente, eu reprovo, né, a minha linha de atuação profissional, sempre combati esse tipo de atitude. Tem um terminho aí que ficou clássico aí de 2010 para cá, que é lacrar em redes sociais. Antes ele tinha um sentido mais específico, mais voltado para um setor da sociedade, as lacrações, mas hoje ele se ampliou, né? Então, a gente vê hoje senador lacrando, deputado lacrando, fazendo gracinhas para pegar aquele take que está sendo gravado e levar para as redes sociais. Isso empobrece demais a política, e empobrece demais as soluções para o nosso país, que é tão necessário de propostas, tão necessitado de propostas, sabe, de elementos de seriedade, de tratar as coisas como elas devem ser. O senhor não acha, professor? De conhecedor dos problemas, né? Enfim, essa dimensão vai se perdendo. Se perdendo, virou uma gracinha. Isso é terrível. Eu acho que é destruidor da teia política, da teia social. E essa lógica vai fazendo com que os candidatos supostamente aglutinem o que seriam os anseios populares e os ponha no plano da política sem a devida filtragem, né? É como se não houvesse nada a ser representado, né? É apenas o nu e o cru, tal qual acontece nas ruas, tal qual acontece nas redes, é transportado imediatamente para a política sem nenhum filtro. E aí ela acaba sendo, mais do que nunca, entretenimento. É muito interessante isso, porque desde os anos 80 a gente está discutindo que a política não pode ser... como a política tem sido capturada pela lógica do marketing, né? da publicidade, etc., e tem se transformado em entretenimento. Você tem uma maior participação política, um maior envolvimento das pessoas com a política na última década, se a gente quiser, mais pessoas interessadas, mas isso não representou um interesse, vamos dizer assim, sério. É um interesse cada vez mais de entretenimento. E de rebaixamento. E de rebaixamento. Política. Porque o rebaixamento, a intriga, a disrupção, ela entretém. Então, cada vez menos a política vai sendo um local de acordo, de representação, né? De busca daquilo que seria o bem da coletividade. Que é a essência da política. A política existe para isso que o senhor está dizendo, professor. Contornar agora, os conflitos, as contradições, não. Ela vai sendo o espaço de levá-los à radicalização. Né? Isso é muito ruim. Quem promete destruir tudo, né? Colocar fogo em tudo, pôr fogo em Roma, é esse que tem maior credibilidade. Todos os políticos falando, enfim, em não sou político, assumindo determinadas posições, fakes, para usar um termo também, fruto das redes sociais, é falso, é mentira. São todos políticos, todos têm salário político,
todos têm uma vida profissional na política e são políticos. Então, agora que eu acho, também assistindo os últimos debates, me parece que o horário eleitoral vai ser quente no sentido de agressão. De agressão, né? Sim. E aí, a julgar pelo que está nas redes sociais e certamente vai para a TV também, não é? Exato. E o que já aconteceu nos debates, né? Então, aí nessa o Evandro vai tirar a vantagem, porque ele vai ter 5 minutos para desacreditar coisas ditas sobre ele. Quem tem menos tempo vai ter... Contraditoriamente, professor, o que o senhor está falando, por exemplo, às vezes, os 5 minutos servem para esfriar o debate. Se você tem um domínio sobre o programa, sobre a metade do programa, você dá a linha do programa, né? E muitas vezes, muitos candidatos, eu já vi isso, eu já ouvi isso de publicitários, já ouvi isso de marqueteiros políticos, no tempo que o horário eleitoral era o império do palanque eleitoral, que hoje não é mais. Mas eu já ouvi marqueteiro dizer, por exemplo, que não, nós estamos atuando agora para baixar a audiência. E para baixar a audiência, basta fazer um programa monótono. As pessoas desligam. Né? Então, é uma estratégia também de candidatos que estão na frente, que estão bem, que não querem polêmica e tal. O candidato Evandro, como tem mais da metade do programa, do tempo do horário eleitoral e a mais da metade das inserções comerciais, eu digo comerciais, o termo não é, mas é como se fosse um comercial de anúncio de TV tradicional. Ele pode, inclusive, perseverar numa área numa atitude de seriedade, até para descredenciar os outros também. Né? Olha aqui, enquanto os outros estão fazendo gracinhas, colocando óculos escuros, né? Fazendo... qual foi o termo que eu usei, professor? Aqui, lacração. Fazendo lacrações, ou eu estou aqui discutindo a cidade. É um contraponto também que tende a ser utilizado. Né? Sim, sim. Porque o Evandro, com muito tempo, ele vai ter também muito tempo para desgastar a atenção do eleitor. Ao passo que quem tem 1 minuto, 1 minuto e meio, que é o caso do Wagner, do André, vai ter que dividir esse tempo com a instantaneidade entre apresentar propostas, apresentar-se e atacar também os adversários. Então, o Evandro tem muito tempo para atacar, muito tempo para se defender, ao passo que os outros precisarão lidar melhor com isso. Não sei se esse grande tempo ajudará o Evandro em termos de comunicação. A gente tem visto nos debates que ele, apesar de ser presidente da Assembleia, não tem lá uma boa performance enquanto comunicador. Né? O André tem, o Wagner já disputou aí três eleições para o Executivo, né? 2 para a Prefeitura e 1 para o Governo do Estado. O Sarto é o prefeito, incorporou, em definitivo, essa lógica da zoeira, enfim, da lacração. Então, penso que o horário eleitoral apontará para essas questões, né? De desafios para cada um dos candidatos se apresentar. Obviamente, o Evandro vai fazer aí o jogo Lula, Camilo e Elmano, e ele. Né? Sarto para mostrar a gestão. O interessante é que você vai ter... Que é um problema para o Sarto, nesse horário eleitoral gratuito também, que o tempo dele é muito curto. É menos da metade do tempo que o André tem. Exato, exatamente. Né? Para mostrar a gestão... Não vai ter tempo. E se defender dos ataques. Vai ter que lacrar. Isso. E aí, era ele que precisaria de mais tempo, né? Porque precisaria defender a gestão, mostrar o que ele fez nos últimos 4 anos e, ao mesmo tempo, atacar os inimigos. Então, ele terá de escolher uma estratégia ali na TV. E qual você acha que será a estratégia? Olha, penso que primeiro ligar-se ao Roberto Cláudio, que ele já tem feito aí, tanto nas redes como no debate. Né? Ele é um continuador do Roberto. Então, ele está dentro de uma temporalidade política, dentro de um ciclo, né, que começa com o Roberto Cláudio, tem continuidade nele, precisa continuar com ele também. E assim ele vai mostrar que a prefeitura está realizando muitas obras que, no mais das vezes, não são conhecidas da população, precisam ser mostradas ali. Como ele fará isso em tão pouco tempo é o grande segredo. No segundo turno, não, que você vai ter 5 minutos para cada, né? Mas agora no primeiro turno. E é interessante porque o Evandro talvez seja o menos conhecido dos 4 do pilotão de frente, né? Apenas presidente da Assembleia, mas o André já tem uma dimensão assim, pelo menos dentro do bolsonarismo, o Wagner também, o prefeito, e aí o Evandro vai aproveitar esse tempo todo para se apresentar e para tentar ligar essa ideia de que ele faz parte também de um projeto, que é o projeto do PT de cima a baixo, né? Desde Lula até passando pelo Camilo e pelo Elmano. Resta saber se ele vai fazer defesa ou não
da gestão da Luiziane? Me parece que sim, até porque será importante para ele trazê-la. Não exatamente uma defesa, eu creio, mas pontos cruciais da gestão de Luiziane Lins já estão sendo trazidos. Acho que vai trazer, já está trazendo, já vi anúncio dele sobre Cucas, sem citar a Luiziane, mas todo mundo sabe que o programa dos Cucas nasceu dentro das gestões de Luiziane Lins e foi um programa muito importante, desenvolvido por ela mesma. Isso aí eu sei que a maneira como ela a maneira como ela construiu a ideia dos Cucas aliás, sendo dado continuidade pelo prefeito Roberto Cláudio, ao contrário do Hospital da Mulher. Penso até que o Evandro também vai retomar essa ideia de Hospital da Mulher, e são alguns pontos bastante importantes dos 8 anos de Luiziane Lins na Prefeitura de Fortaleza. Pelo menos de forma direta, eu imagino que, sem precisar citar, mas tratando como uma coisa do PT. Sim. Né? É da gestão do PT aqui em Fortaleza. E aí é ver se ele vai se apresentar como candidato do PT ou candidato dessa trindade. Ele pode se apresentar como candidato de Lula, Camilo e Elmano, sem necessariamente ser o candidato do PT. Né? Ele está com 13 estampado aí, inclusive nos debates, né? Sim, bem grande, sim. Aqui já se identificando. Ao meu ver, professor, por um motivo muito simples. Quem é o candidato da esquerda? Existe algum outro? Em tese seria ele, né? Em tese, não há. Sarto não se classifica como personagem de esquerda. André, por óbvio, não. Capitão, por óbvio, não. Girão, aí, enfim. Tem um candidato lá do pessoal, o Técio, mas... o Técio, conta, né? a gente chamava, um termo que eu não gosto mais de usar, mas a gente chamava das candidaturas nanicas. Né? Hoje a gente já tem mais cuidado com os termos, mas é uma candidatura que está ali para se posicionar para determinados pontos de vista que a gente sabe que não está no jogo para valer. Né, que não tem espaço para crescer dentro de uma estrutura política como está colocada agora. E, a meu ver, essa é a grande história do Evandro, vai sobrar para ele. E é interessante porque, se eu não estiver enganado, é a primeira vez que a chapa do PT é com um partido de direita e não de esquerda. Se a gente pensar, Luiziane era PT e PSB, que a era primeira, do Veneranda, 2004. Aí depois PT e PHS, era PHS do TIM? Era PHS do TIM. Pronto, aí depois... Se não fosse PHS, era PROS ou coisa parecida. Aí depois o Elmano, não vou lembrar, em 2012, que era o Elmano, não vou lembrar quem Eu acho que era o PSB. Pronto, aí depois PT, quando foi Luiziane e Elmano vice. Mas, professor... E agora PT, um candidato do PT que não tem história no PT, e não é um homem de esquerda, né? No máximo um homem de centro, com a candidatura de um partido de direita, ou do centrão, que é o PSD, e que no Ceará não tem tradição de ser uma candidatura de esquerda. Você pode pegar... Coloquemos sob a liderança de Domingos Filho, ex-deputado estadual, ex-vice-governador durante 8 anos, eu colocaria no campo do centro. Isso. Colocaria no campo do centro, inclusive enquanto Tasso Gereissati era governador do Ceará, ele era do velho PMDB, na época, fazia oposição ao Tasso e era uma cor meio pelo centro. Nunca foi um defensor de bandeiras ditas, conhecidas como de direita, né? Sim. Mas eu acho que, no caso da Luiziane, professor, tinha muito a ver com o fato. Ela não tinha muitos parceiros eleitorais, não é? Sim. E aí agora você tem uma candidatura do PT que está marchando junto com um partido de centro-direita, né? Que é o PSD, e que, inclusive, venceu a disputa com o PSB, a disputa interna, para ver quem é que seria o vice. A grande aposta era da filha da Isolda, né? Que acabou não se... seria uma candidatura assim, mais ligada ao senador Cid Gomes. Isso. E há claramente umas divergências internas relacionadas a Cid, Evandro, Camilo, a gente percebe. O esforço do senador Cid Gomes, a gente depois vai trabalhar nisso, professor, em outros momentos, com mais profundidade. Eu queria que o senhor levasse as suas atenções para esse ponto. O esforço do senador Cid Gomes no interior está sendo magistral, o esforço para ganhar eleições em cidades chaves. Né? Há a expectativa de que ele faça pelo menos 50, 60 prefeitos, e aí não é o PSB de Fortaleza, não é o PSB de Eudoro, não é o PSB de Eudoro Santana, pai de Camilo Santana. Aí é o PSB de Cid Gomes. Né? Então, por isso que a gente falou, que isso aqui antecede as eleições estaduais, é um grande preparativo
né, para ver as peças, para ver como é que vai ficar o jogo de xadrez para as eleições estaduais de 2026. Sim. É o PSB do C, como você chamava lá o PT Eu do brincava C. com isso. Que era o PT do Cid, né? Tinha o PT e o PT do Cid, tinha à frente lá Nelson Martins e companhia. É exatamente isso. Professor, mais alguma questão? Como eu disse, esse é um programa mais curto, um Fox Colóquio mais curto, em função, hoje, na sexta-feira, dia que este programa foi ao ar, está começando o horário eleitoral gratuito, como é o nome Horário gratuito de propaganda eleitoral. Horário gratuito de propaganda eleitoral, horário gratuito este que não é gratuito, de propaganda eleitoral, né, que está começando nesta sexta-feira, né, e vai até a sexta-feira anterior ao domingo das eleições, portanto, vai até o dia 30, 31, dia 2 das eleições, dia 2 de outubro, não é? Se eu não me engano. Então, vai até a sexta-feira anterior ao domingo das eleições, domingo este que será o primeiro domingo de outubro, né? Então, é um mês aí onde as coisas se definem, tá? É onde o eleitor vai tomando mais pé do quadro, né? Aqui no Ceará é clássico um posicionamento tardio não no sentido negativo do termo, mas boa parte do eleitor de Fortaleza, eu diria aí que uns 30%, ele acaba se posicionando naquela última semana. Por isso são tão comuns, né, aquelas candidaturas que sobem naquela última semana, que às vezes vira naquela última semana, né? Então, ficar atento a esse jogo, aí a gente estará bem atento. Então, professor, as suas palavras finais, como eu disse, o nosso programa aqui é um aquecimento, um esquenta para esse novo momento. A partir de segunda-feira, nós estaremos praticamente todos os dias com o Fox Colóquio, debatendo a campanha eleitoral, a dinâmica, não só aqui do Ceará, não só aqui de Fortaleza, mas também de todo o Brasil. Esse jogo eleitoral das eleições municipais, eles definem o quadro político de 2026. Por isso que também é tão importante. Além do prefeito, o prefeito é muito importante, gente. É ele, o gestor das cidades, é o que está no dia a dia das pessoas, é o que está no dia a dia da cidade. Ele é muito importante. Eu sou um municipalista, professor. Eu acredito que quanto mais dinheiro público estiver nas cidades e menos em Brasília, melhor para a população, né? E isso eu acho que melhoraria muitas condições políticas do país e é muito intermediário. Uma prefeitura, para conseguir dinheiro em Brasília, aquelas emendas, aquela prostituição das emendas eleitorais, as emendas individuais que virou no país, isso tudo perderia muita força se as coisas se dessem mais no município e menos em Brasília. Eu sou um defensor ardoroso dessa posição. Professor, suas palavras, por favor, finais. É interessante que o eleitor fique atento ao que cidade está sendo apresentada ali no horário gratuito de propaganda eleitoral, quem são os padrinhos que são convocados pelos candidatos para estarem ali pedindo voto. Mas, como você chamou a atenção, acho que é importante também o horário gratuito dos vereadores, né? Afinal, no caso da capital e das cidades que tem propaganda. O senhor se lembra qual foi o seu candidato a vereador na última eleição? Sim, sim. É uma raridade alguém responder com tanta rapidez a essa pergunta. Eu fico impressionado como as pessoas têm dificuldade de se lembrar quem foi o seu candidato a vereador há apenas 4 anos, né? Mas, sigamos, o professor está levantando um ponto que é fundamental. São os legisladores da cidade, eles que definem, junto com o Poder Executivo, o cotidiano das pessoas, a maneira como eles saem na rua, a iluminação pública, a coleta de lixo, transporte público, tudo isso é muito importante e é o que mais impacta na vida e no cotidiano do cidadão. E, em especial, porque, às vezes, os candidatos a vereador estão prometendo coisas que não é da alçada, que não são da alçada de um vereador ou mesmo do município, né? Então, é importante conhecer ali quem são aqueles, nos fragmentos de segundo, que estão prometendo ser os nossos próximos legisladores. Os candidatos a prefeito são majoritariamente conhecidos, né? Tem uma exposição midiática, inclusive, bem mais ampla do que esses candidatos que, às vezes, estão no esquecimento. Então, é importante que nós estejamos atentos aí, terças, quintas e sábados, a quem são aqueles que pretendem ser
os próximos legisladores, se comporão com o nosso candidato a prefeito ou não, porque isso também é importante, né? Eleger prefeitos e vereadores que tenham o mesmo projeto político, mas também não esquecendo que um vereador não é para ser um bajulador do prefeito. O vereador é, antes de tudo, para fiscalizar aquilo que o prefeito faz e a pôr em execução aquilo que o prefeito está prometendo como bem da coletividade. Então, acho que é fundamental dar uma importância também às candidaturas a vereador. Assina embaixo. Bom, chegamos ao final do nosso Fox Colóquio. Lembrando que, a partir da próxima semana, estaremos com mais frequência aqui sentando para essa discussão, para esse debate, para fazer a leitura dos acontecimentos, a leitura do processo político, não só aqui das cidades do Ceará, não só de Fortaleza, mas das cidades-chave do Brasil. Muito obrigado e voltaremos em breve. Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da CAGES, e eu tô aqui para ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo CAGES App tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na CAGES.